Olá a todos! Bem, um novo Maidan definitivamente não acontecerá na Ucrânia em um futuro próximo. E isso pode ser garantido, porque a recente, digamos assim, revolução em Lviv mal começou e já terminou. Se não lembra do que falo, vou refrescar sua memória agora. 2 dias atrás, os funcionários do centro de recrutamento, representando várias profissões, nada militares, tentaram agarrar alguém à força. Mais precisamente, um jovem de cerca de 20 anos e um desses funcionários do centro de recrutamento, o boxeador, como ficou claro, deu um soco na nuca do jovem de 20 anos que não conseguiram recrutar à força. Depois começaram os distúrbios muito intensos, reuniram-se algumas centenas de pessoas. E tudo isso terminou com a van sendo virada, um dos funcionários do centro de recrutamento foi despido, bateram um pouco em todo mundo e no final as pessoas se dispersaram, embora isso tenha levado bastante tempo. Imediatamente, um grande número de cabeças falantes começou a dizer que, se hoje vocês estão despindo militares, por algum motivo chamando os funcionários do centro de recrutamento de militares, amanhã serão os russos que vão despir vocês. Por que não os buriatos? Nunca entendo, sempre usam os buriatos para assustar. E então encontraram os principais instigadores, aqueles que mais apareceram no vídeo, e agora eles já estão gritando "Glória ao TTSK". Naturalmente, intimidaram um deles. Colocaram ele numa situação tão desesperadora que, de tanto medo, ele simplesmente conta tudo o que esses caras atrás da câmera querem ouvir. Por isso, os tempos do Maidan já ficaram para trás há muito tempo, e agora, provavelmente, estamos bem no começo de 1984, como no romance 1984, de Orwell, onde também sabiam muito bem como forçar as pessoas a dizerem e agirem do jeito que eles queriam. E depois, na verdade, depois eliminavam. Bom, isso, ao que parece, é algo para um futuro não muito distante. Ah, para que vocês acreditem em mim, vejam só, todas aquelas pessoas que participaram, inclusive os jovens, agora já gritam "Glória ao TTSK! Glória ao TTSK! Glória ao TTSK!" Cara, bem, o jovem de barba e óculos, agora ele foi tão intimidado que eu também vou mostrar ele. Sim, e para todos os veteranos de guerra, a esquerda de pé promete entrar nas Forças Armadas da Ucrânia e pede desculpas aos veteranos de guerra, chamados novamente detesquistas. Bem, enfim, você conseguiu, mas na verdade não é sobre a gente. Ah, esses mesmos, aparentemente veteranos, são eles que estão sendo filmados. Ou seja, bem, os tetesquistas, enfim, foram flagrados. É possível ameaçar muita gente. Lá contaram que vão desde ameaças de invalidez pessoal até ameaças à família. Então, naturalmente, eles vão dizer tudo o que quiserem ouvir. Aqui nos comentários, tipo no meu canal, bem agora, logo depois que publiquei esses vídeos. Aliás, vocês podem conferir. É só apontar a câmera do celular ou do tablet, do smartphone, para esse código QR, e lá vão ter muitos vídeos que não estão no YouTube. E aqui também tem uma descrição. Se você estiver assistindo de um dispositivo móvel, é só clicar lá e você vai direto para o canal do Telegram. Então, um dos comentaristas no canal do Telegram disse: "Olha só, que fracos, se renderam imediatamente. Mas os métodos de pressão podem ser muito diferentes. Por isso, no estado atual em que a Ucrânia se encontra, eu já nem me surpreendo com o que fazem por lá." Resumindo tudo, começando pelo treinador de fitness, se é que você entende, lembra dos abusos contra ele. E terminando, veja, com ameaças à família, automutilações e tudo mais. Aqui qualquer pessoa... Bom, claro, existem aqueles que conseguem aguentar tudo isso, mas são pouquíssimos, entre nós há muito poucos, que conseguem suportar, por exemplo, tortura, ou ameaças, ou tortura psicológica, então não vale a pena aqui. E esse jovem, naquela época, quebrou, se não me engano, o para-brisa do carro, e veja só o quanto ele foi intimidado. Parece que o levaram para uma floresta próxima e filmaram seu pedido de desculpas. Então, onde está o vídeo aqui? Aqui está. Vamos assistir. Ainda assim, ele está machucado entre as pessoas. Enfim, todos os vídeos aqui são tão horríveis que, sinceramente, eu nem consigo assistir, porque imagino o que fizeram lá. Enfim, não haverá mais Maidan. Na minha opinião, é o fim da liberdade. Acabou. Ao mesmo tempo, os comentaristas começaram imediatamente a dizer que isso não pode ser permitido de jeito nenhum. Aqui, por exemplo, um deles é um deputadozinho que já está no cargo há 7 anos. Com o que ele marcou sua permanência narrada, com nada, um cabeça falante que não faz nada e só recebe salário. Mas agora ela sugere, essa cabeça falante de cara complicada, aumentar o salário dos funcionários dos centros de recrutamento. Você consegue imaginar isso? Dizem que isso precisa ser feito porque agora eles pegam dinheiro e ele nem sequer duvida disso.
No que ele diz, eles pegam dinheiro para liberar os que estão sujeitos ao serviço militar e não querem servir. E se, vejam só, aumentarem o salário deles, eles vão parar de pegar dinheiro. Bom, e aqui eu gostaria de perguntar: essa pessoa que propõe dar ainda mais dinheiro para os corruptos e diz que eles de repente vão parar de pegar dinheiro, está em seu juízo perfeito? Sim. Mesmo que deem a eles um salário de 10 mil dólares, eles vão começar a cobrar 20 mil, 30 mil pela liberação. O preço só vai aumentar. Bom, eu começo a duvidar não só da lucidez, mas também do nível de QI, por assim dizer, de muitos desses personagens, sem nem falar de nomes. Mas é simplesmente assim mesmo. Façam um teste de polígrafo em cada pivroca. Polígrafo de cada pivroca. Cara, aprenda a usar o ucraniano. Isso é uma nova arma. Isso aí está em Surzik, sabe? Kojno Pivroco. Ah, para aqueles. Każdo Pivroca. Legendas. Ah, sussurro. Legendas feitas por Dima Torzok. Em seguida, é preciso aumentar o suporte para todas as pessoas. Legendas feitas por Dima Torzok. Eu acho que ele também não está totalmente sóbrio. Olhando para ele, não dá para entender o que está acontecendo. Sim. Para que, bem, vamos dizer assim, eles recebem dinheiro, bem, não sei, trocados. Trocados. Os ucranianos dizem trocados. Eles ficam com dinheiro para si, sim, e para eles dão dinheiro, para aquelas pessoas que eles pegaram. Sim, e bem, os ucranianos dizem só trocados. Devem trabalhar juntos o TRN, o Centro de Recrutamento, o serviço de quê? Terem. O quê? Terem. O Centro de Recrutamento Terem deve funcionar. Os PEQI, DBR e talvez já tenha sido criada a Polícia Militar. Sim, para que tais, bom, não sei, tipo mega organização. Sim, ou não sei. Dizem que são ucranianos. Eles não sabem, mega organização. Olha, poxa, ou você fala em russo ou em ucraniano. Mas se você não sabe ucraniano, então por que distorcer o idioma? Ele já foi lindo um dia, antes de começarem a distorcer com essas palavras como Litovishti, Svetlini, Eteri. Agora bem, eles mesmos nem lembram mais o que colocaram lá. Bem, a julgar por esse personagem... Nessa mega língua ucraniana... tudo bem. Terminamos nossas aulas de ucraniano para os deputados. E passamos para o próximo assunto neste belo país, onde as pessoas são intimidadas, sugerem que comecem a trazer as pessoas de volta. Já faz tempo, na verdade, que sugerem isso, mas agora está sendo criado mais um órgão, não sei se é com esse órgão, que se protegem quando algo dá errado, mas surge uma sensação de realidade paralela. Recentemente, teve um compadre do Zelensky, chamado Chernyshov, e por causa dele criaram até um ministério inteiro, o Ministério da Unidade dos Ucranianos. Ele também planejava trazê-los de volta. Parece que ainda não o dissolveram. Chernyshov estava sendo investigado por corrupção, mas parece que foi liberado. Disseram para ele continuar trabalhando. E estão planejando criar outro órgão e coordenar o processo de retorno voluntário dos ucranianos. Surge a pergunta: milhões de ucranianos estão voltando? Ou por que criar um órgão separado? Estão voltando bem, digamos milhares, e mesmo assim, apenas aqueles que não encontraram seu lugar no exterior ou que não conseguiram se adaptar. Bem, na verdade, isso também está relacionado ao primeiro ponto. Ou aquele que, por exemplo, tem parentes, familiares, ele teve que voltar. Ficaram doentes lá, mas são algumas centenas ou milhares de pessoas por mês. Por causa deles, não é necessário criar um órgão separado, com dezenas de novos funcionários, que também vão gastar um novo orçamento. É preciso organizar seminários, conferências, mandar os funcionários mais entusiasmados desse novo mini-ED de coordenação para o exterior, para que eles lá compartilhem experiências ou algo assim. Novamente, lembro da viagem do deputado Kenny. Alguns que decidiram conversar com algumas mulheres ucranianas no exterior. E ao mesmo tempo. Depois apareceram fotos deles fazendo compras em liquidações na Itália, na Black Friday, comprando vários tipos de roupas caras para si mesmos. Ou seja, tudo isso precisa, naturalmente, ser previsto e isso é importante. O deputado deve estar bem vestido. E aqui nos dizem o seguinte: o novo órgão vai coordenar o apoio aos deslocados, o trabalho com ucranianos no exterior e a preparação de condições para o seu retorno voluntário. Eu, como ucraniano que mora no exterior, simplesmente... Não precisamos da sua ajuda. Vocês deveriam aprender a coordenar o próprio país antes de se meterem no exterior. Com quem eles vão coordenar aqui? Todo mundo reage com nojo, todo mundo mesmo. Eu tenho muitos conhecidos, muitos mesmo. Aqui tem ucranianos, na Espanha e em outros países também. Ninguém quer saber disso. Me desculpe pela expressão coloquial, mas esses seus esforços de coordenação parecem tão patéticos quanto possível. Mas estão criando um órgão.
E a tarefa será também desenvolver mecanismos para manter a ligação com o Estado, com os Estados e criar condições para o retorno voluntário dos cidadãos à Ucrânia. Na minha opinião, são necessárias condições para o retorno voluntário dos cidadãos à Ucrânia. O próximo passo é o fim da guerra, o crescimento econômico, o fim da perseguição aos ucranianos que têm uma opinião um pouco diferente desses brutamontes fantasiados, tipo os chamados Nafronitniks. Colocar a Constituição em ordem, colocar as leis em ordem. Só então, talvez, e claro, também é preciso considerar o aspecto financeiro. Como atrair uma pessoa que na Alemanha, por exemplo, ganha 2, 3 ou mais mil euros, uns 5 mil grivnias ou talvez 10 ou 20 mil? Isso nem são condições. Que tipo de condições de retorno para a Ucrânia são essas? Por quê? Para quê? O que está acontecendo? Surge uma impressão, talvez, para um estrangeiro que lê isso e não faz ideia do que está acontecendo na Ucrânia, ele pensa: bem, provavelmente isso é bom. O Estado está cuidando dos seus. Não acho que esse órgão esteja sendo criado para esse Estado europeu ou para a entrada da Ucrânia. Ainda vamos discutir isso. É muito interessante. Já começaram a mudar a legislação da Ucrânia, que supostamente está relacionada à entrada da Ucrânia na União Europeia, sendo que ninguém ainda aceitou isso. Resumindo, estão dividindo a pele do urso morto. De um urso que nem foi morto, ainda nem cavaram a toca para ele, para a mãe desse urso, que também nem nasceu ainda, e até a floresta onde essa toca vai ficar ainda nem cresceu. Já estão criando alguns órgãos de governo, mas isso nem pode ser chamado de circo. Além disso, o governo aprovou o regulamento de funcionamento desse órgão e declarou sem efeito os atos governamentais anteriores que regulavam o trabalho de um grupo de trabalho separado para si em proteção de direitos. Meu Deus, mas que porcaria é essa? Você já ouviu falar de algum grupo de trabalho que coordenava alguma coisa? Onde, quando, o quê? Para ser sincero, eu entendo pouco sobre o que está sendo falado, mas já existe um presidente do Conselho de Coordenação, que é o ministro da Política Social, da Família, da Unidade, imagina só, existe um ministro da Unidade, então é o Mined, e esse também acaba sendo o ministro do Mined. O vice dele será o vice-ministro, secretário do chefe. No geral, são as mesmas pessoas, só que agora com ainda mais cargos e salários maiores. Pelo que entendi, as tarefas desse órgão são responder de forma eficaz ao deslocamento interno forçado da população. A resposta pode ser diferente. A forma de resposta pode ser, por exemplo, fuzilamento, ou, ao contrário, fornecer imóveis são formas diferentes. Quais respostas estão sendo propostas para implementar? A primeira, a segunda ou outra? Recém-chegados podem ser enviados para a frente de batalha também. Uma forma de resposta, de certo modo, na verdade não só de certo modo, mas realmente formas de garantir a proteção dos direitos e liberdades das pessoas deslocadas internamente. Usando o exemplo desses infelizes de Lviv, vemos claramente quais direitos e liberdades têm os outros ucranianos. É fornecido apoio para adaptação e integração no novo local de residência, bem como a manutenção do vínculo com os cidadãos da Ucrânia que estão no exterior. Sinceramente, se não fosse por esse meu canal no YouTube, já não haveria mais nenhuma manutenção de laços há muito tempo. Eu já tinha rompido esses laços em 2014, quando fui embora. Ainda havia alguns contatos, mas depois só restaram alguns amigos na Ucrânia. E só, basicamente. E que laços? Que laços vocês querem manter conosco? Sobre o que é isso? Para quê? Vocês estão em sã consciência mesmo? Promoção da realização dos direitos e interesses dos ucranianos fora do país. Que direitos? Que interesses? Bom, eu, por exemplo, tenho interesses. Isso é bom. Ganhar mais dinheiro, me realizar e aprender a tocar violino. Vamos realizá-los juntos. Vai ser poderoso? Eu não me oponho. Por que não? Promoção dos direitos e interesses dos ucranianos. Mas isso já foi feito. Criação de condições para retorno voluntário à Ucrânia. Mas se vocês garantem os direitos fora do país e logo os trazem de volta, e os direitos? Para que realizá-los então? Eu tinha um professor na escola que dizia: antes de jogar fora o rascunho, é preciso apagar com cuidado com a borracha. Aquilo que você desenhou de geometria, se não me engano. E a gente tinha muitas perguntas. Por que apagar se você vai jogar fora? Bem, aqui é mais ou menos a mesma lógica. Enfim, sobre as atribuições, esse conselho também recebeu bastante coisa. Vamos ver o que esse conselho vai dizer. Analisar a implementação da política estatal na respectiva área, realizar o monitoramento, acompanhar o cumprimento das tarefas pelos órgãos governamentais, participar da elaboração de projetos de atos normativos e documentos estratégicos do governo. Eu, como pessoa que já participou de várias conferências e tudo mais,
posso dizer que isso aí não serve para nada. O que foi apresentado não tem nada de concreto ali. E quanto a analisar a implementação de políticas públicas? Bem, cada um de nós analisa a implementação de políticas públicas em alguma área todos os dias. E lá não pagam salário. Isso é implementação de política? Ou então, quando aqueles de Lviv foram pressionados de novo, isso é implementação de política? Ou a guerra continua até a vitória final? Isso também é implementação de política? Vejam só quanto já foi analisado. Eu acho que nós também deveríamos criar, caros telespectadores, algum órgão e receber dinheiro para, digamos, analisar tudo isso de forma mais aprofundada. Se comprarmos, por exemplo, um vagão de cerveja e organizarmos isso em outro país, aí sim a análise será boa. Mas parece que isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Por isso, precisamos elaborar um projeto e ir para algum lugar para analisar tudo isso. Sobre a entrada na União Europeia, que já mencionei, parece que já está ocorrendo. Eles começaram a entrar lá, não só com um pé, mas já estão pulando com os dois pés, é verdade, para frente, não para trás, mas está ficando na moda. Acontece que já existe algum projeto de lei, ou até mesmo uma lei sobre a alteração dos prazos de validade das carteiras de motorista e a regulamentação da validade das carteiras de motorista emitidas antes e depois da entrada da Ucrânia na União Europeia. E então vem a pergunta: vocês estão em sã consciência? Que União Europeia? Nenhuma está aberta ainda. Esses chamados clusters, onde seria possível se encaixar apenas para discutir a adesão. A Polônia levou 10 anos ou 11 anos para entrar e mal conseguiu, e agora é a Ucrânia. Bem, um porco-espinho de aço. Entendo, devem aceitar mais rápido, mas ainda tenho dúvida se realmente vão aceitar. Muito provavelmente, todas essas discussões, enfim, é assim que acontece. Lá discutem o retorno dos ucranianos, aqui discutem a entrada na União Europeia. E está tudo bem para todos. Todos recebem algum dinheiro. Lá, aquele deputadinho está dizendo que é preciso pagar ainda mais para os agentes do centro de recrutamento. E está tudo ótimo para todos, exceto por algum motivo para as pessoas comuns. Mas para as pessoas comuns, para os cidadãos comuns, as coisas não estão muito boas. E não, novamente, para todos esses, essa turma da superfície da internet que logo vem à tona quando jogam água. Tudo bem, vamos ver o que temos aqui. Como está a situação com esses líderes poderosos? Aqui temos um deputadinho de reserva. O nome dele é... Bom, um sobrenome bem sugestivo, que está sentado em algum porão e dizendo que Constantinóvka não foi capturada. Isso é um elemento da guerra cognitiva. Não há motivo para surpresa. Posso afirmar previamente que a oposição... E nós podemos afirmar antecipadamente, também há muita coisa, pode-se afirmar com responsabilidade. Os russos em Constantinopla não estão confiantes. Em partes de Constantinóvka, russos exibem bandeiras para o mundo, principalmente para sua própria população. Bom, isso é claro, eu já mostrei isso antes. Tudo bem, sobre os estoques, vamos desligar isso. Vamos encontrar outra pessoa. Aqui tem esse aqui. Quem temos aqui, meu Deus? Ah, tem a Beitsitsia, que serviu por muito tempo e agora quer contar mais sobre como ela serviu. De novo, olhamos para a Beitsitsia de uniforme militar, tipo sentada em algum porão, mas à esquerda tem umas cortinas douradas. Eu já vi alguns bunkers. Na verdade, vi poucos bunkers na minha vida. Mas acho que bunkers com cortinas douradas também são poucos. Fizeram uma parede atrás para parecer que ela é importante. Beitsitsia foi vestido com uniforme militar. Mas, de novo, a pele cheia de produtos cosméticos não dá para esconder. Quer dizer, não existem militares com a pele tão lisa, bonitinha, sobrancelhas feitas. Ainda não vi a manicure. Ah, tem, provavelmente tem manicure também. Enfim, mais uma militar... Antes nunca poderia imaginar que acabaria no exército. Quando essa oportunidade apareceu, ela não aceitou de imediato. Aham, sim, claro. É mesmo militar. Tem manicure, mas é claro. Eu me inscrevi. Achei que se a guerra não acabasse, eu acabaria em um cargo na retaguarda. Mas foi minha escolha. A guerra vai acabar, Deus me livre. Entendi. Ela fala russo e traduzem para ucraniano? Por que ela está falando em russo? Tenho muitas perguntas. É justamente este regimento, o primeiro de assalto, pois nosso grupo saiu daqui. Ah, ela fala em russo, sim, estão traduzindo. Surge a pergunta, por que não em... O que está acontecendo? Isso é o que, militar? Por quê? Por que em russo? Por que em língua romana? Ouvi falar sobre Da Vinci e achei interessante. Eu mantive contato com as garotas. Por que estão mostrando essa manicure aqui? Sim, ela é bonita, mas por que mostram esse chamado bunker, que na verdade é só um apartamento? Por que ela está em um apartamento com cortinas douradas, usando uniforme militar? Isso é curioso. Nós também fomos para o bunker, mas sem cortinas militares. Por algum motivo, meu equipe não liga.
Ah, ligou. Certo, agora é isso. Bem, continuamos comentando. Como seria sem eles, esses mesmos? Quem mais está aqui? Correspondente de guerra Brachuk. Não quero Brachuk. Brachuca. Certo, ó, aí está, o advogado Krugolova. Lutadores, na verdade, os atletas de Krigalama. Opositores da integração europeia, aqueles que realmente... O jornalista, ao que tudo indica, se afastou do que ocorria. E lembra de um resort, água azul, mar, areia, bebidas saborosas, comida igualmente deliciosa. E ouvir algumas cabeças falantes com pessoas como Krigalama, que é advogado do Poroshenko. Acho que ele não liga pra nada disso. O cara já encontrou o sentido da vida, perdeu esse sentido nas férias, e agora lembra de como era bom ter um sentido na vida. Impedidos de entrar na União Europeia e ainda com vestígios do mundo russo, precisamos expulsá-los de nós, gota a gota. Expulsar, espremer. Mas eu vejo que em relação a esse personagem, não está sendo espremido pra fora, mas sim pra dentro, ou seja, ele parece absorver tudo isso, porque as pessoas que realmente expulsam algo de si mesmas parecem diferentes. E então poderemos nos juntar à família civilizada. E vocês devem entender que temos, digamos, muitas pessoas que não se veem na União Europeia. Mas, sinceramente, eu não sei o que dizer aqui. É só mais um conjunto de palavras de novo. Bem, esses personagens têm um construtor de frases próprio. Já dei um exemplo para vocês com inteligência artificial, modelos de linguagem e montei um discurso patriótico de um militar. E até que ficou bom. Me parece que eles usam tudo isso todos os dias para seus próprios objetivos. Bem, é isso, né? Tchau para todos. Acho que também lembro dos céticos que falavam sobre tomar café em Yalta. Bem, por enquanto ainda não conseguimos tomar café lá, mas estamos chegando perto, estamos chegando. De qualquer forma, acho que Yalta, que hoje muitas vezes está sem água, nós vamos encontrar água e também um lugar para preparar café de qualquer jeito. Vejo aqui que prometem vitória para amanhã. Ainda vai ter muito trabalho até lá.